O objetivo desse artigo é analisar a aplicabilidade dos juros legais sobre esses honorários em mora e identificar possíveis reflexos que possam ocorrer pela ausência dessa penalidade na cobrança desse crédito do perito. Os honorários periciais realmente são despesas processuais, assim como as custas. E as custas decorrem de lei e é o preço que pagamos pelo serviço justiça que nos é prestado pelo Estado. Por vezes ocorre uma generalização nas condenações, nas decisões judiciais, com a condenação ao pagamento de custas, quando na verdade se refere a despesas. Essa condenação, ela não exclui, apesar de se referir exatamente às custas, não exclui daí desse pagamento os honorários periciais. E isso decorre por conta do parágrafo 2º do artigo 82 do CPC, que determina que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, como isso ocorre? Aquele que busca a justiça para que receba uma indenização, por exemplo, de um dano material e precisa provar o seu direito por meio de uma perícia, vai pagar os honorários periciais no curso do processo e, ao final, se ele se lograr vencedor, ele vai receber do vencido essa indenização pela despesa que ele havia pago. E a literatura nos mostra que, quando há essa compensação, o vencido passando esse valor antecipado, passando o valor que o vencedor antecipou, não há incidência dos juros de mora. E os precedentes que nós temos hoje confirmam, ratificam essa ideia, como nos mostra aqui o precedente do TRF, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que alcança Rio de Janeiro, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, o perito ele não está nessa relação de compensação. Essa relação de compensação ela ocorre entre as partes. Em relação ao perito, que não é parte no processo, o valor que lhe é devido não constitui ressarcimento, não tem caráter indenizatório e muito menos caracteriza reembolso ou compensação de despesas por ele antecipada. Essa relação é pertinente somente às partes. Para o perito, são os honorários que ele tem a receber fruto do seu trabalho, honorários esses de caráter alimentar. Para o perito, então, é uma outra relação, é uma relação de débito e crédito, cujo valor devido ao credor perito não foi pago tempestivamente no prazo que foi conferido àquele que deveria pagar. E se não foi pago dentro do prazo, está em mora, conforme prevê o artigo 397 do Código de Processo Civil. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Essa dívida que o perito tem a receber, né, esse crédito que ele tem a receber, ele é estribado em um título executivo judicial, por conta do inciso 5º, do inciso 5 do artigo 515 do CPC. E nesse ponto, há dois comentários muito pertinentes a serem feitos. O primeiro, que o artigo 515, ele possui 9 incisos, e o crédito do perito é o inciso 5. Não há nenhuma ressalva, nenhuma diferenciação dentro do artigo 515 que distingua o crédito do perito dos demais créditos, dos demais títulos executivos judiciais. E outro comentário também pertinente é que o inciso 5º ele já nos mostra qual é a relação na qual o perito está inserido. O crédito de auxiliar da justiça. Então, se ele tem um crédito a receber, na outra ponta tem um devedor. E se ele não paga, ele está em mora, conforme prevê o próprio Código de Processo Civil. O que temos ainda na legislação? O Código Civil ele é claro ao nos mostrar que, uma vez em mora, deve
incide sobre o devedor a obrigação de pagar os juros. Responde o devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa mais juros. Então, é uma previsão expressa na legislação. Então, não há nada na legislação que impeça a incidência desses juros. Na doutrina, também não temos nada de diferente. O professor Silvio Venosa nos diz que os juros são computados a todas as dívidas que têm um valor pecuniário. Todas as dívidas, não faz qualquer distinção quanto à sua origem. E os tribunais de justiça, nos seus julgamentos, também já ratificam esse posicionamento. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele vai além. Ele diz que não há necessidade de determinação ou autorização ou decisão para que ocorra a incidência dos juros de mora sobre as custas, sobre as despesas processuais, incluídos aí os honorários do perito. Ele diz claramente que a incidência dos juros de mora é um efeito automático da mora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele não só ratifica esse posicionamento, como ele ainda diz o momento em que esses juros de mora passam a fluir, a partir do momento do trânsito em julgado. E interessante aqui que ele também põe em igualdade de condições a condenação do pagamento das custas dos honorários periciais às outras condenações da mesma sentença. Então, uma condenação por dano moral, uma condenação por dano material, está no mesmo patamar que a condenação ao pagamento das custas, na qual estão incluídos os pagamentos, os honorários periciais. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não está sozinho, né, nesse entendimento. Os juros moratórios das custas e despesas processuais são devidos a contar do trânsito em julgado. É o que nos diz também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Esses últimos julgados, esses últimos precedentes que eu acabei de comentar, ele abre portas também para que sejam cobrados os juros de mora sobre as custas, sobre a compensação das custas. Mas não estaria, então, conflitante com aquele que nós vimos do Tribunal Regional Federal? Não está conflitante, porque eles tratam de momentos distintos. Então, quando é feita a compensação das custas, seja ela quais forem, incluindo os honorários periciais, enquanto não se está em mora, não há que se falar em juros de mora. Mas uma vez não pago, decorrido o prazo para pagamento, seja ele previsto em lei, ou seja ele determinado pelo juiz, se não ocorrer esse pagamento, e aí sim incidem juros de mora, inclusive na compensação das custas. É o que dizem esses dois últimos julgados referenciados no artigo. O estudo nos mostrou os seguintes resultados. Os honorários periciais, eles têm conceitos diferentes para as partes e para o perito. E não distinguir esses conceitos na hora de fazer a cobrança leva à interpretação equivocada sobre a aplicabilidade desses juros. E essa interpretação equivocada fica calcada numa circunstância divergente da realidade fática. Porque, para o perito, não são despesas processuais a serem compensadas. É crédito do qual ele é dívida em mora do qual ele é credor. Os resultados obtidos, então, com relação ao nosso objetivo, aplicabilidade dos juros de mora. Temos que a legislação, a jurisprudência e a doutrina não impedem a aplicação dos juros de mora. Ao contrário, estimulam-na. E, como vimos lá no Código Civil, há perfeita guarida no ordenamento jurídico para essa cobrança. Com relação aos possíveis reflexos que a ausência dessa penalidade pode trazer, a mesma decisão judicial será tratada com 2 pesos e 2 medidas. Ora, a parte credora daquele título executivo judicial conta a seu favor a incidência dos juros de mora para cobrar
o valor que lhe é devido. E o perito, não. Se for dessa forma, restará discriminado o perito e ferido o princípio da igualdade, previsto no preâmbulo da nossa Constituição. Ainda com relação aos reflexos, apesar de ser um auxiliar da justiça, ele será colocado à margem da mesma justiça para o qual laborou. E não podemos acreditar que as partes de um processo possam ter privilégios ou distinções na cobrança dos seus créditos que os peritos também não têm. O verdadeiro sentido da justiça deve alcançar também o perito que laborou naquela causa. A ausência dessa penalidade cria um ambiente propício para a inadimplência. Se eu não sou penalizado pelo atraso, eu pago quando eu quiser. Não dói no bolso, né? E isso implica um enriquecimento sem causa do devedor, que vai usufruir de um valor que não é dele pelo tempo que desejar. E esse enriquecimento sem causa não deve ser afiançado, sob qualquer hipótese, pela nossa justiça. Por todos os lados que se olhe, os reflexos são indesejáveis não só para o perito, mas principalmente para a justiça, porque ela vai promover aquilo que deveria combater: enriquecimento sem causa, discriminação. Pode-se concluir que a aplicabilidade dos juros de mora sobre os honorários periciais se tornou um paradigma e é necessário quebrá-lo para que não ocorra prejuízo financeiro para o perito, para que sirva de medida educativa contra o devedor e desestímulo da mora, para que não haja enriquecimento sem causa do devedor em detrimento do trabalho pericial, valorizar o perito e a atividade por ele exercida, e não custa lembrar que o perito é de confiança do juízo, então importante ele deve ser. E aplicar efetivamente aos casos concretos dois princípios que temos na nossa Constituição. O primeiro, o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata de crédito de natureza alimentar. O perito depende desse crédito para alimentar a si e a sua família. E o outro princípio, os valores sociais do trabalho, uma vez que é a remuneração do perito que está deixando de ser paga tempestivamente. O favorecimento da mora desestimula o labor pericial dos profissionais de qualquer ramo do conhecimento e pode ocasionar empecilhos à produção das provas periciais. E, por conseguinte, a tramitação célere e eficaz dos processos, o que põe em risco a isonomia e a excelência na prestação da justiça pelo Estado. Deixo o meu contato, muito honrado por estar aqui apresentando esse trabalho, acreditando que ele possa vir a contribuir para o debate e que não morra esse assunto tão sensível para nós peritos, o recebimento dos seus honorários, e fico à disposição para aqueles que desejarem comentar ou mesmo discutir o assunto que foi apresentado. Muito obrigado.